vamos falar sobre fases do movimento e falha do movimento, né? Eu trouxe dois assuntos em uma aula, por quê? Porque os dois assuntos estão interligados, diretamente ligados, né? Quando a gente fala de fase de movimento, é um princípio básico do conhecimento do treinamento. Qualquer pessoa que prescreva um treino, qualquer pessoa que procure entender um pouco mais de treino, precisa entender o que são fases do movimento. E a pessoa também precisa entender como acontece a falha do movimento. Como a gente aplica esse conceito de falha do movimento, né? Que existe uma diferença de falha do movimento e falha muscular. A gente tem diferentes tipos de falha, a gente vai entender. E também diferenciação de fadiga. Fadiga não necessariamente é falha, tá? Precisa entender, fadiga é um acúmulo de resíduos metabólicos que podem dificultar a contração muscular, como acúmulo de fosfato inorgânico, de íons de hidrogênio, são metabólitos que geram a fadiga, mas não necessariamente vão causar a falha, porque eles podem estar ali, mas não necessariamente o movimento vai parar de acontecer ou o músculo vai parar de trabalhar. E aqui a gente vai entender um dos princípios mais básicos do treinamento, que são as fases de movimento. Quando eu comecei a estudar lá em 2006, 2007, comecei a pesquisar sobre treinamento, eu tinha 14, 15 anos, eu já me deparei inicialmente com entender o que era uma fase concêntrica, uma excêntrica, uma isométrica. Lógico que no começo você tem esse exercício, porque diferentes exercícios, a fase desse movimento, às vezes é direcionado para baixo, às vezes o vetor de força está para cima. Então depois disso aí você vai entender mais sobre o vetor de força e tudo mais. Mas aí você vai aprendendo. E isso fica natural, você olha o exercício, você sabe que é uma fase concêntrica e uma fase excêntrica. E aqui eu quero trazer para vocês esse conceito para vocês nunca mais errarem sobre isso. E vocês entenderem a ligação disso com a falha, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos entender dois princípios básicos na hora que a gente tem que falar desses conceitos, que é entender o que é tensão muscular, galera. O que realmente é tensão muscular? Eu trouxe aqui a definição para vocês. Tensão muscular são a força desenvolvida pelo músculo para vencer as forças que agem sobre o segmento. O que isso significa? A força que o músculo vai produzir para mover o peso. Ou seja, o peso ele vai puxar você para um lado contrário e o músculo para o lado oposto. Se a gente tem um exercício de remada, o peso, uma remada sentada, o peso ele está te puxando para lá. O vetor de força do exercício é para lá, porque ele está te carregando para lá. Já o músculo ele está produzindo uma força contrária, que é trazer esse peso para você. O vetor de força produzida pelo músculo é para cá. Então deu para entender? A força produzida, desenvolvida pelo músculo que está atuando é a tensão muscular. Quanto maior a força desenvolvida pelo músculo para vencer as forças que agem sobre o segmento, ou seja, quanto maior a força produzida, maior a tensão muscular produzida. E quanto maior a tensão muscular produzida, maior o acionamento de fibras necessárias para mover o peso. Uma coisa é você mover um peso que você consegue fazer 30 repetições. Outra coisa é você mover um peso que você consegue fazer no máximo 3 repetições. Por quê? Quanto mais pesado, menos repetições você consegue. Mais tensão muscular é gerada pela sobrecarga, porque você precisa produzir mais força para movimentar aquele peso. Deu para entender? Então a gente tem essa questão de tensão muscular. E resistência. Quando eu falo resistência, algumas vezes em aulas, quando eu falo resistência, é lógico que a gente tem a resistência muscular periférica, que é a capacidade do músculo em se manter em trabalho. Mas nesse caso, em física, a resistência é a força externa baseada no peso do segmento associado, principalmente à inércia, a primeira lei de Newton, tá? O que isso significa? A resistência é a força externa aplicada. O que é isso? A sobrecarga, o peso do exercício. O peso do exercício ele provoca uma direção de movimento. Uma direção contínua de movimento. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma puxada vertical de costas, o peso do movimento ele está exercendo uma força contra a ação muscular para ele te puxar para cima. Então, você está com esse movimento contínuo, constante, tá? É uma resistência imposta. A resistência imposta pelo exercício. É a sobrecarga do exercício. É uma força, é uma resistência que ele está fazendo contra a tensão muscular. Então, de um lado a gente tem a tensão muscular e do outro lado a gente tem a resistência. Deu para entender a diferença? A tensão é a força produzida pelo próprio músculo. E a resistência é a sobrecarga, é a força externa, ou seja, o peso do exercício baseado no peso do segmento associado. Ou seja,
do músculo que está em ação. É uma resistência que ele está gerando contra aquele músculo que está em ação. Principalmente a inércia, a primeira lei de Newton, né? Então a gente tem essa questão de resistência e tensão muscular, tá? Vamos lá. Agora vamos entender sobre os tipos de contração ou basicamente as fases de movimento. Porque as fases de movimento estão diretamente ligado ao tipo de contração. Então a gente tem a contração concêntrica, a fase do movimento, quer dizer, a gente tem os tipos de contração isotônica e a gente tem a isométrica. Isotônica a gente vai ter na fase concêntrica e na fase excêntrica, já a isométrica na fase isométrica, tá? Então quando a gente está falando de uma fase do movimento concêntrica ou uma contração muscular concêntrica, a gente está falando de um movimento isotônico. Isotônico. O que é isotônica? O que é um movimento isotônico? É um movimento dinâmico, ou seja, há uma diferença de força produzida entre a tensão e a resistência. Ou seja, ou a tensão muscular é maior do que a resistência, ou a resistência é maior do que a tensão muscular. Isso significa que a gente vai ter uma contração dinâmica, isotônica, tá? Já quando a gente fala uma contração isométrica, é quando a força, a tensão muscular é a mesma que a resistência. Ou seja, não vai ter uma contração dinâmica, e sim uma contração isométrica, tá? Ela vai ficar parada, eu já vou chegar nessa parte. Então vamos começar aqui pela fase concêntrica, contração concêntrica, ou a fase positiva do exercício. Muita gente pode se deparar, lá no começo eu me deparava muito com a fase positiva do exercício, que nada mais é do que a fase concêntrica, tá? É um movimento onde existe um encurtamento das fibras musculares, ou seja, é quando as fibras musculares estão encurtando. Você tem a fase concêntrica, contração concêntrica, quando as fibras estão em encurtamento. Estão se encurtando. Há uma diminuição do ângulo do movimento. Isso significa que o quê? Você está diminuindo o ângulo do movimento. Por exemplo, quando a gente vai falar de uma rosca direta. Uma rosca direta, o que é a fase concêntrica na rosca direta? É um movimento onde você está levantando esse peso, causando o encurtamento das fibras e diminuindo o ângulo desse movimento. Ou seja, o que é o ângulo? O ângulo desse movimento. Quanto mais você puxa esse músculo na fase concêntrica, mais você diminui o ângulo desse movimento. Isso é muito importante de estar entendendo, tá? É a força oposta do praticante. Quando a força oposta do praticante vence a resistência, a sobrecarga. Isso significa que a fase concêntrica do movimento é quando a tensão muscular é maior do que a resistência. Isso significa que a força oposta que o praticante está impondo vence a resistência, a sobrecarga. Toda vez que você está ganhando do peso, você está numa fase concêntrica. Você está movimentando o peso contra a direção natural dele, que ele impõe. Por exemplo, em um supino, a fase concêntrica é quando você está levantando o supino, empurrando. É o momento onde você está vencendo a sobrecarga. A tensão muscular, a força produzida pelo músculo é maior do que a força da resistência, imposta pela resistência. Tá? Isso é importante. Ou seja, no supino, quando você está empurrando o peso, é quando você tem o encurtamento das fibras, é quando você tem a diminuição do ângulo de movimento, é quando a sua força vence a resistência, a sobrecarga. Num agachamento livre é quando você está levantando. Numa remada é quando você está puxando para você, numa puxada é quando você está puxando. Dependendo do exercício, a fase concêntrica, ela muda a direção, né? O vetor de força, mas esse é outro assunto, aí já entra em mais conceitos diferentes ali, que seria aplicado em biomecânica, tá? Mas o que a gente está falando aqui, toda vez que você está causando um encurtamento das fibras, toda vez que existe a diminuição da fase do movimento, toda vez que você consegue mover esse peso contra a resistência imposta, você está vencendo, a sua força aplicada é maior do que a resistência, você está na fase concêntrica, a fase positiva do exercício. Segunda fase, a fase excêntrica. O que seria a fase excêntrica? A fase excêntrica é o contrário da fase concêntrica, tá? Também é uma contração isotônica. Por que isotônica? Porque é um movimento dinâmico. Existe um movimento, só que na fase excêntrica, a força aplicada pela resistência é maior do que a força aplicada pelo músculo, do que a tensão muscular. A fase excêntrica é o momento onde há o alongamento das fibras. Por exemplo, na rosca direta, já que a fase concêntrica é quando você está levantando, a fase excêntrica é quando você está descendo.
Supino, a mesma coisa. A concêntrica é quando você empurra, a excêntrica é quando você está descendo. Na puxada é quando você está voltando o exercício. Essa é a fase excêntrica do movimento. Ou seja, de um lado a gente tem o encurtamento das fibras, que é a fase concêntrica. Do outro lado a gente tem a fase excêntrica, negativa, que é um movimento onde a resistência produz uma força maior do que a tensão muscular. Então, na puxada é quando você está voltando, no supino é quando você está descendo, na rosca direta é quando você está descendo, na remada é quando você está voltando o peso. Essa é a fase excêntrica desses movimentos. É o momento onde existe o alongamento das fibras do músculo primário do movimento. Ou seja, os músculos agonistas do movimento estão causando um alongamento das fibras, tá? É o aumento do ângulo de movimento, ou seja, a fase excêntrica você tem um aumento do ângulo do movimento, enquanto a concêntrica você tem a diminuição do ângulo de movimento. Por quê? Na concêntrica você está encurtando as fibras, na excêntrica você está alongando as fibras, causando um aumento do ângulo de movimento. É o momento onde o peso do exercício vence a força utilizada pelo praticante. Lembrando, ponto importante aqui, tá? Não necessariamente é porque você não consegue produzir força suficiente, mas é um momento onde você está resistindo à resistência, tá? Você está resistindo ao exercício e não vencendo ele. É o momento onde o movimento de frenagem do movimento acontece. Ou seja, você está causando um movimento de frenagem. O que é um movimento de frenagem? No caso da biomecânica aqui, é o momento onde você está freando o movimento. Por exemplo, quando você levanta o supino, hora de descer, você não solta, ele não cai. Por quê? Você está impondo uma força suficiente para esse movimento descer de uma velocidade controlada. Então, ele não despenca. Simplesmente você está freando esse movimento. E aí você freia, depois você vai para a fase concêntrica de novo, de vencer a resistência. Então você vai ter um movimento de concêntrica positivo, que é onde você encurta as fibras e a força produzida sua, a tensão muscular, é maior do que a da resistência. Já quando a gente está falando de fase excêntrica, você vai controlar a sua força, ou seja, você vai diminuir a força aplicada para você resistir e causar uma frenagem desse movimento de forma lenta e controlada. Não super lento, mas lento e controlado, para o peso não despencar. Essa é a fase excêntrica, tá? Você está resistindo à sobrecarga, não necessariamente vencendo. Ah, isso significa que a fase excêntrica tem menos tensão muscular? No conceito de física, sim, você tem menos tensão muscular na fase excêntrica. Isso não significa que a fase excêntrica gera menos resultados. Porque ao mesmo tempo que você tem que olhar a série como um todo, ao mesmo tempo que você gera uma força muito grande para vencer a resistência, a fase excêntrica você vai ter uma força um pouquinho menor do que a concêntrica para você frear o movimento. Ainda assim você tem um alongamento das fibras e é um momento onde causa mais microlesões, principalmente quando se trabalha na amplitude completa do movimento. A microlesão está diretamente ligada à hipertrofia? Não, mas é um movimento que exige bastante das fibras, porque ao mesmo tempo que você encurtou elas, no alongamento você vai causando essas microlesões. E lógico, a fase excêntrica também tem um estímulo hipertrófico. Não tem como você ter uma fase concêntrica sem uma excêntrica. São movimentos dinâmicos, eles acontecem em seguida. Você faz a concêntrica, a excêntrica, concêntrica, a excêntrica. Não tem como anular isso aí. Isso sempre vai acontecer. Então, tanto a concêntrica como a excêntrica são duas fases importantes para a hipertrofia.